GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. Várias coisas irritam os gamers, mas o que causa um infarto fulminante do miocárdio é quando a PSN ou Xbox Live cai. Você já parou para pensar por que elas caem? Se o serviço está muito inconsistente ou se você está pagando a mais pelo que está sendo oferecido? Vem comigo que eu vou te explicar. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. E você vai descobrir que esse vlog é verdadeiro agora, um conteúdo inédito para você descobrir um monte de coisa e principalmente por que essas redes caem esporadicamente. É importante falar já de cara que não é um vídeo PSN versus Xbox Live. Se você tá precisando dessa informação e saber por que elas têm diferenças de estabilidade, o vídeo para você tá no link na descrição. Mas esse também é super importante, aliás, para quem quer se ligar nessas redes, esses dois vídeos são super importantes. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e participe da promoção GOT 6 são mais. Em gotcmais.com.br você pode levar para sua casa um Division 2 para PS4 ou Xbox One em mídia física lacrada ou um gabinete Like Tech com sistema de RGB, tampo de vidro e PSU cover irado. Vai lá, link na descrição, lê tudo e participa. A melhor explicação por que as redes gamers caem é porque todo o sistema online é passível de quedas. Eu sou o Godcos e até a próxima! Tá bom, eu sei, você quer uma explicação completa com tudo que acontece, eu devia ter montado um canal de memes, ia ser mais fácil, mas bora lá, toma o seu energético ou o seu café, porque a informação é pesada do tamanho de um data center, que você vai descobrir qual é o tamanho dele agora. Vamos começar explicando que hoje, graças a Cloud Computing, os sistemas de distribuição online em alta escala, como é uma rede gamer, ele é dividido em nível de serviço e nível de hardware. O hardware não era mais como era antigamente, um servidor ou vários servidores dedicados, replicando, simplesmente provendo o serviço. Vamos começar pela camada de hardware primeiro, para a gente entender. Vambora então. Em Cloud Computing, a camada de hardware é virtual. Isso não quer dizer que não exista física, ou seja, não existe um computador físico dentro dela. Vamos chegar a descer mais um pouco e ir para o data center. Talvez você não consiga imaginar o tamanho de um data center ou a complexidade que é um local dedicado a usar dados e prestar serviços de TI. Enfim, eu vou te explicar para você entender que tem data centers, por exemplo, nos Estados Unidos, que utilizam autossustentação de energia através de sistema de energia eólica. Muitos deles também possuem barragens hidrelétricas que criam sim energia através de usinas hidrelétricas próprias deles, como uma usina hidrelétrica aqui do Brasil que provê a nossa energia. Ou seja, é uma dimensão muito grande um data center. Em Cloud Computing tudo é virtual, nada é 100% físico. O servidor que você está não é de verdade um servidor, mas ele está dentro de um servidor, uma rack com lâminas de hardware, e essas lâminas de hardware têm algumas centenas de servidores ou dezenas. Por exemplo, num rack com 10 lâminas, cada um com 10 servidores virtuais, nós temos uma quantia de 100 servidores virtuais dedicados ao processamento de vários serviços, dividindo o hardware entre si nesses serviços. Nem sempre um serviço vai utilizar toda a porcentagem do processador, então é dimensionado para que ele use menos esforço computacional. O serviço que é mais crítico usa mais esforço computacional, e é essa basicamente a divisão de hardware dedicado à virtualização. E aí também começam os problemas que podem incumbir latência, que podem incumbir atrasos na rede, lentidão e até mesmo interrupção de serviço. Um exemplo bem crítico aqui para você. Lá no data center possui engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, engenheiro de software, engenheiro de redes e uma centena, dezena ou milhares de profissionais dedicados a manter tudo sempre funcionando nas mais altas normas e rígidas, inclusive de certificação, porque são dados vitais que valem bilhões de dólares. Partindo desse princípio, todo o sistema é monitorado. Vamos supor que a engenharia elétrica detecte que o ponto que está sendo ligado à energia elétrica daquele rack, com 10 lâminas e 10 servidores virtuais em cada um, perfazendo 100
servidores virtuais têm um problema de energia. A energia está oscilando para aquele servidor e foi identificado que não é no ponto de transmissão e sim no ponto de acesso dele, ou seja, a tomada que ele está ligada. Conclusivamente, é preciso trocar esse servidor de tomada. Se houver tempo hábil para isso, é aberto uma GMUD, uma gestão de mudanças, onde uma equipe de TI vai prever todos os impactos em relação àquela mudança de tomada, e aí vai fazer o serviço. Provavelmente se replica todos os acessos daquela hack para outra hack, ninguém fica offline e eles trocam a tomada, depois ligam de novo e volta o acesso. Nesse exemplo que eu dei, nós temos dois pontos que devem ser levados em consideração. Na hora da replicação, não necessariamente ele vai para o mesmo data center. Existe uma coisa chamada geolocalização que TI utiliza para restore, para eventos críticos, para manter a disponibilidade. A estratégia de hoje é você dividir os dados e manter ele em locais isolados do mundo, para quando você precisar replicar, você replica para o outro lado do mundo. Se o data center daqui explodir, cair um avião em cima dele, os dados estão replicados para outro servidor do outro lado do mundo. E isso pode causar que aquele hack, todos os dados foram replicados para um servidor que esteja, por exemplo, na Europa. Dessa forma, se você estava nesse servidor na hora dessa manutenção, você não vai cair, porque sua sessão foi transferida, mas você vai enfrentar lentidão. Perceba que isso é um nível de SLA, um nível de suporte que não é identificado ao usuário final. O tempo de resposta disso tem que ser rápido. Agora, se a engenharia elétrica identificou que há perigo de curto em momentos que isso pode acontecer, tudo é desligado e todo mundo vai cair naquele momento, e aí as equipes de suporte vão ter que fazer a manutenção com tudo parado para transferir os dados para outros locais, ou seja, mover a galera. Isso pode até demorar algumas horas. E se a gente for pensar ainda de uma manutenção de sufixo de DNS, se você não sabe o que é um sufixo de DNS, é o nome do DNS que converte para IP. E se caso for mudado o sufixo de DNS, por exemplo, para você ter uma referência, aqui no Brasil é 2 horas para que na nível nacional seja identificado o novo DNS para todo mundo, e até 24 horas em nível mundial. Ou seja, se eu trocar o sufixo de DNS para fazer uma manutenção, eu posso ficar 24 horas no mundo inteiro parado e voltando. Essas 24 horas não vai ficar todo mundo parado. Conforme o DNS for voltando, ele vai sendo colocado nas regiões e as pessoas estão tendo acesso. Esse é apenas um exemplo de nível de hardware. Outras coisas podem acontecer, por exemplo, até mesmo migração de infraestrutura, migração de hardware mesmo, troca de componentes dentro dessas lâminas. Como você pode ver, o conceito de backup lá atrás já não é funcional dentro dessa infraestrutura. Estamos falando em divisão para conquista. Até mesmo o banco de dados, onde ficam os seus dados da rede gamer, eles utilizam a técnica de clusterização, ou seja, é possível que eu tenha um banco de dados com 300 tabelas e cada tabela esteja num país diferente do mundo, ou pelo menos 2, 3 tabelas em cada país, ou seja, dessa forma eu mantenho a alta escala, e os servidores que fazem a frente desse cara, ou seja, que vão unir esses dados, eles também são replicados em uma farm, ou loading balance, se você for de TI, já sabe do que eu tô falando. Ou seja, dessa forma você pode ver como a infraestrutura é complexa, e isso dá maior estabilidade. Sim, é por isso que não cai assim 3, 4 dias, porque se tivesse um servidor único, o cara ia lá trocar um negocinho, um pente de memória, já era, cara. Você tem que esperar, todo mundo ia ter que esperar muitas horas. O cenário crítico geralmente dessas redes acontecem quando afeta o sistema de autenticação. A autenticação em rede gamers é feita em 2 níveis. Nível de dispositivo, ou seja, ele autentica o dispositivo através do serial number, e nível de usuário, a sua conta da rede gamer. Quando o serviço de autenticação aparece problemas, aí sim é o caos, porque você não consegue logar as pessoas, ou até mesmo você não consegue logar o dispositivo. Isso explica uma queda que teve lá na Xbox
foi, eu acho que no começo do ano, onde várias pessoas apresentavam tela preta depois da tela verde, não conseguia entrar nem no Xbox. O sistema não estava conseguindo autenticar o dispositivo. É óbvio, é claro, lógico, isso foi um erro de firmware do próprio cliente, porque se não há conexão, ele deve permitir que você passe. Mas naquele momento havia esse erro, ele não conseguiu autenticar com a rede gamer porque o autenticador estava fora e ele não conseguiu fazer a conexão e a tela ficou preta porque deu uma exceção não prevista no console. Então, como eu disse, os sistemas de autenticação são os mais críticos porque eles ainda são tanto quanto unificados. Eles dependem de poucos, mesmo que replicantes, mesmo que essa farm completa que eu falei, eles ainda dependem de pontos exclusivos, IPs fixos e vários processos que aumentam o nível de SLA. O SLA é o nível de serviço, daqui a pouco eu vou tratar disso mais especificamente. Agora vamos subir para o software. Nem tudo é rede, nem tudo é hardware, nem tudo é memória, processador, lâminas ou manutenções em data centers. Vamos agora para o software também. Existem grandes possibilidades. Aliás, o software é muito mais passivo de erros do que o próprio hardware, porque geralmente o hardware ele é mais íntegro nesse sentido. O software sofre muitas modificações durante todo o dia. Não se engane, todo dia tem manutenção na PSN e na Xbox Live, seja por software ou por hardware. E a prova disso é que essas empresas utilizam através de cloud computing, por exemplo, Windows Azure e Amazon, sistema de suporte solar. Se você não sabe o que é um suporte solar, é quando o sol se põe de um lado do planeta, a outra equipe de suporte começa a suportar toda a infraestrutura. Quando o sol se põe desse lado do planeta, a outra equipe do outro lado do mundo também continua operando para ter 24/7 sempre disponível para todo mundo. E a equipe de suporte não são só pessoas técnicas, tem executivos, porque quem tem que tomar uma decisão quando dá merda é um cara executivo, é um cara de alto escalão. O técnico não tem o poder de tomar uma decisão, a não ser que cagou tudo e fudeu, e aí, foda-se, aí já era. Pois bem, voltando a software, a coisa é um pouco mais crítica, como eu disse, porque existe uma grande manutenção diária dentro do software. Mas o software também, ele é crítico, mas não tão crítico às vezes quanto o hardware. O hardware pode causar paralisia total da rede, dependendo de qual foi o problema. Já o software, ele tem aí ramificações que podem manter a rede, mas ela de maneira instável, alguns serviços não sendo oferecidos. E isso pode ser exatamente o que? Apenas um deploy. O que é um deploy? Um deploy é uma instalação de uma nova versão. Quando você vai fazer um deploy, existe lá uma máquina que vai verificar testes. Então, primeiro você coloca numa alta escala, num cloud computing, você tem que fazer o deploy em um ambiente de testes. Esse ambiente de testes tem que ser 100% funcional. A partir do momento que ele está 100% funcional, você pega esse ambiente do cloud computing e sobe ele para sua matriz oficial de produção. A partir desse momento, ele vai começar a se replicar para os outros computadores. Ah, Godcore, então quer dizer que fizeram merda na instalação? Não, quer dizer que ele está se replicando. Na medida que ele está se replicando, pode sim haver quedas de sessões e te dropar da rede gamer na hora que ele está fazendo isso. Pô, Godcore, mas eles poderiam avisar. Se você fosse avisado de qualquer manutenção, aliás, de toda a manutenção que é feita em toda a rede gamer, você teria uma caixa de e-mail com no mínimo uns 5.000 e-mails por dia. Pode ter certeza absoluta que nesse exato minuto, a nível de hardware, a nível de software, direto ou indiretamente, estão mexendo sim nos serviços e servidores da PSN e Xbox Live. E toda a manutenção programada, essa sim é avisada, mas problemas que acontecem de 1 em 1 minuto não tem como ser avisado para o público. Aliás, se avisar para o público é até pior. Essas empresas seguem normativas de segurança, de política de informação, servem normativas de certificação ISO 27001, processos críticos que têm que ser respeitados. Não é simplesmente chegar um cara super inteligente com uma chave de fenda e resolver tudo. Existe toda uma equipe que é envolvida e esse processo tem um tempo. Gestão de mudança em cenário crítico de TI é obrigatório e é por isso que existe um tempo que você fica lá esperando e cai um serviço sim, cai um serviço não, uma hora cai, outra hora não cai. Enfim, eu dei alguns exemplos aqui bem práticos para que você entenda a infraestrutura e como ela funciona. É óbvio, é claro, lógico que a gente tenha níveis de internet, nós temos níveis de hardware, níveis de memória, níveis de programação, níveis de erro, níveis de bug, níveis de acesso, aumento da
infraestrutura porque está tendo muito acesso. Esse aumento precisa ser replicado para nova infraestrutura, causa que você pode ser migrado para um servidor sem você saber, porque você não está conectado ao IP e sim ao sufixo de DNS, e nessa transição você toma uma porrada na sessão e cai. Tudo isso pode acontecer e mais um pouco de milhares de coisas que eu não tenho como falar nesse vídeo. Agora, baseado em toda essa informação louca que nós tivemos e passamos para você, vamos entender se as redes estão trabalhando dentro do SLA. O SLA é a camada de nível de serviço. Ele corresponde ao tempo de estabilidade do serviço e também ao tempo de resposta da empresa perante a isso. No geral, equipes de infraestrutura, por exemplo, que nem o Windows Azure e também Amazon e Google também, que também tem sistema de cloud, oferecem 99,99% de estabilidade, ou seja, uptime. O sistema vai ficar 99,99% sempre em up. Tem sempre um 0,1 ou um 1% que ele pode cair. Cada empresa trabalha com seu nível de SLA. Esse nível de SLA não é transportado para nós, usuários. Não está lá no seu contrato da PSN nem da Xbox Live. Por quê? Porque colocar o nível de SLA para o usuário é um risco jurídico muito grande para uma empresa. Portanto, eles não colocam tempo de SLA. Mas a gente pode mencionar e medir isso de uma maneira macro aqui, simplesmente com um exemplo bem acima da realidade. Vamos supor absolutamente que a PSN ou a Xbox Live caia 10 dias no ano. Eu estou falando de 10 dias, são 240 horas. E isso a gente sabe que não acontece, mas vamos chutar por alto. Um ano, 365 dias vezes 24 dá 8.760 horas. Ou seja, equivale a 3% que esteve fora do ar o serviço. Então o nosso SLA, se a PSN e a Xbox Live caísse 10 dias por ano, seria de 97% de uptime. Ou seja, uma rede que cobra R$150 na média, eu tô somando as duas, tá, galera? Te manter um uptime de 97% é muito mais do que muita empresa tá pagando para provedor em vários locais do mundo. Ou seja, não tem como falar que as empresas não estão oferecendo o serviço, e o serviço está dentro de uma estratégia correta, porque a gente sabe que não é 10 dias que cai, não são 240 horas por ano, é bem menos. O grande impacto das horas em cima das pessoas, e sim, dá um impacto negativo, é em relação à quantidade de tempo que fica parado. Ou seja, se cai e ela fica 6, 7 horas paradas consecutivas, isso causa uma credibilidade do consumidor para a rede, e isso é o que as empresas tentam evitar, mas nem sempre é possível. E sim, causa uma irritabilidade enorme. Eu fiz aí na calculadora do Azure, e vamos supor que você vai montar um servidor só para você, para incluir todos os seus serviços games. Hipoteticamente, não coloquei aquela farm, não coloquei toda aquela estratégia, peguei só um servidor, um super servidor. O valor que você pagaria por mês é mais de $9.000. E você tá pagando R$150 por ano para ter 97 ou mais % de SLA. E você pagaria 9.000 por mês para ter 99,99 de estabilidade por mês. Então, quer dizer, o veredito que a gente tem aqui, por mais que me irrite também, eu compreendo e entendo perfeitamente vocês, mas não, os serviços da PSN e da Xbox Live não estão lixo, não estão cobrando mais do que estão oferecendo. Dentro do SLA de TI, 97% para o usuário final é um número excelente. Eu tô falando 97% se caísse 10 dias. Não cai 10 dias, então a gente deve estar numa margem de 98, quase 99%. E você, o que você achou de tudo isso? O que você acha da PSN e da Xbox Live? Tá com dúvida de funcionamento entre as duas? O link do outro vídeo tá na descrição. Essa informação foi foda, fala aí que não foi. Merece seu like, seu compartilhamento, sua inscrição aqui no canal. Eu sou Gotcose e até a próxima.